Prezados irmãos em Jesus, hoje, neste domingo, dia 10 de outubro de 2021, vamos aqui fazer mais uma vez o Evangelho no Lar, como fazemos todos os domingos, né? Em especial, neste dia, vamos rogar a Deus em favor dos nossos irmãos, nossos amigos, nosso irmão Jairo e a todos os outros irmãos que se ligam a nós, nos nossos grupos de atividades doutrinárias, nas casas espíritas, nossos irmãos participantes e simpatizantes do Reiki, que participam conosco através do Facebook, no grupo Reiki Amor e Reiki, e todos aqueles irmãos que se ligam a nós, e alguns deles já partiram para a pátria espiritual, nossos amigos, nossos irmãos, que Deus possa tê-los e confortar os seus familiares. E todos nós necessitamos, nesses momentos que estamos passando com grandes turbulências, né? Todos os setores da vida humana, muitos irmãos nossos perderam os empregos, muitos perderam seus negócios, mas todos nós nos alimentamos com a fé em Deus, a fé em Jesus, nos nossos mentores espirituais, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus, a fim de que possamos prosseguir vivendo, buscando a compreensão dos desafios da vida, né? Sobretudo os desafios da saúde, que todos estamos sujeitos. Por mais que possamos pensar ou que temos a consciência que estamos fazendo o melhor, mas a vida de cada um de nós pertence a Deus, né? Entregamos nossas vidas a Deus, ao nosso Criador, e no momento em que chegar a nossa hora, que possamos confortar e serenar os nossos espíritos, né? A fim de que possamos fazer um retorno com serenidade e possamos ser amparados pela espiritualidade amiga. A oração dominical do Evangelho no Lar é uma prática que a doutrina espírita nos propõe através do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós temos na última página, no fim, depois das preces, né, e meditações, nós temos lá os motivos para fazermos o Evangelho no Lar. Eu sempre costumo ler aqui os tópicos, né? São 11 tópicos, depois tem os conselhos úteis, né? Mas eu vou fazer hoje apenas um comentário, né?
da importância de nós praticarmos o Evangelho no lar, que é para fortalecer a egrégora que é formada, é criada em torno das nossas casas, a fim de que formar um escudo protetor contra os ataques, contra as perturbações, né, que geralmente acontecem nos lares desprotegidos, né? Esta egrégora ela é formada pelas vibrações e pelos sentimentos de cada um dos habitantes da casa. Inclusive por parte daqueles que trabalham nas casas, né? Cada um de nós é um gerador de energia. Essa energia que cada um de nós produz, ela se projeta no ambiente. Primeiramente, ela compõe o nosso corpo astral, a nossa aura, né? E a união das energias dos habitantes da casa formam a egrégora em nosso lar. Para que tenhamos uma boa proteção, é importante que possamos vibrar sempre no amor, na paz, na alegria, no respeito, na fraternidade, no respeito uns aos outros, né? Evitando conflitos, né? Criando a harmonia, para que o ambiente esteja sempre, como se diz, num bom astral, né? A casa onde os moradores não se respeitam, se agridem, pronunciam palavras negativas, né, inadequadas para a harmonia, acabam construindo uma egrégora do mesmo modo, negativa. As vibrações negativas têm uma emissão de energia de um nível de hertz, porque esta vibração, a vibração que nós emanamos, ela é medida em hertz. E as palavras, os pensamentos, sentimentos negativos, eles têm uma vibração muito baixa. E isso compromete a saúde de cada um, per si, né? E isso geralmente é a causa da maioria das doenças do nosso corpo físico, né? Porque as vibrações negativas, elas na verdade congestionam os nossos chakras, né? E especialmente o chakra cardíaco, onde abriga a nossa glândula thymus, né? E isso acaba prejudicando o nosso sistema imunológico e nos expõe naturalmente às doenças, às viroses, né? Aos fungos, às bactérias, né? Que comprometem a nossa saúde física. Portanto, a prática do Evangelho no lar, ela nos auxilia em mantermos o nosso bom astral, né? E nos conscientizar, né, do que é necessário fazermos para a nossa evolução. No Evangelho nós temos, segundo o Espiritismo, né, nós temos
todas as ferramentas, né, para vencer as nossas imperfeições, né? Só os capítulos do amor são 12 capítulos, 29 tópicos, né? Depois temos o capítulo da fé, os capítulos da fé são 6 capítulos e 18 tópicos. Os capítulos do perdão são 6 capítulos e 16 tópicos. E a caridade, 7 capítulos e 15 tópicos. É muito comum, muitas vezes, nossos irmãos que não adotam a prática a leitura do Evangelho, né, desconhecem a essência, né, do seu conteúdo. Né. Aqui nós temos no capítulo 15, item 10, nós temos um capítulo que trata fora da caridade e nossa salvação. Nós temos no segundo parágrafo, na penúltima linha, que nos diz o seguinte: deixem que a caridade controle todas as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. É muito comum, muitas vezes, nossos irmãos se manifestarem dizendo que eu não faço caridade, mas também não faço mal a ninguém. E aí está o ensinamento, né, da nossa amada doutrina, que nos diz que para fazer o bem é preciso ação da vontade, né? É preciso fazer o bem, praticar o bem. O bem pode ser a caridade material, como pode ser a caridade moral, né? Caridade moral, aquela que nos conduz a ouvir nossos irmãos, a incentivar nossos irmãos em busca do conhecimento, do estudo, da sua autossuperação. A doutrina espírita, primeiramente, ela visa nos dar as diretrizes, né, para nós vencermos a nós mesmos, né? Nos conhecermos a nós, sabermos das nossas limitações, das nossas imperfeições e buscarmos superá-las, né? E, como se diz, ninguém modifica ninguém, né? Então, não vamos esperar que alguém venha nos dar fazer alguma transformação em nós. Cada um de nós precisa buscar dentro de nós, né, a fonte, né, da nossa evolução, que são as leituras, né? Leitura, meditação, prece, a prática dos ensinamentos de Jesus. Então, para prosseguir então o nosso evangelho de hoje, né, nós temos no evangelho, no livro, na parte de preces, né, a oração dominical. Eu costumo ler aqui no nosso livrinho de preces do Cair Bachutel, né, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo, o testemunho e uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato que vos não presta ação de graças.
Venha a nós o vosso reino, que é o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, e que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho e ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Senhor da caridade, fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que as bênçãos de Deus e de Jesus nos envolvam a todos. E que nesta noite, ao adentrarmos ao repouso do nosso corpo físico, possamos ser levados às escolas doutrinárias, aos hospitais de recuperação, aos planos que o Pai determinar para cada um de nós, a fim de que possamos vencer os nossos desafios e sermos assistidos naquilo que nos for cabido, que nos for permitido, a fim de que possamos prosseguir na vida material ou na vida espiritual, de acordo com os desígnios de Deus. Para encerrar, vou fazer a leitura da oração de São Francisco de Assis. É uma prece que nos sugere algumas diretrizes, para nos conduzirmos de maneira cristã, de acordo com os ensinamentos de Jesus. É uma prece singela, muito objetiva. Creio que a maioria de nós a conhece bem, Eu faço essa leitura já há alguns anos, mas eu ainda não decorei a prece. Então eu tenho que ler, para não
cometer nenhum equívoco. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Oferecemos estas nossas preces, essas nossas reflexões aos nossos irmãos que sofrem num leito de hospital ou em suas casas. Rogamos a Deus que os assista e os ampare pela misericórdia de Deus. Que possamos também oferecer uma gota desse nosso amor fraterno para que os governantes da nossa pátria e de todas as pátrias desse nosso planeta possam conduzir as suas atividades de maneira a atender às necessidades de cada uma dos seus povos, né? Para que a paz, a harmonia, o respeito mútuo, né? A fraternidade reine entre os povos, a fim de que possamos contribuir para a transformação do nosso planeta em um mundo de regeneração. E assim vamos dando o nosso quinhão, né? Fazendo a nossa parte para que adentremos ao mundo de regeneração. Por tudo, Senhor Deus, Senhor Jesus, divinos amigos, nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez neste domingo, desejando a todos vocês uma semana de bem-aventuranças, né? Uma semana de realizações, de paz, de harmonia, né? De prosperidade material, de saúde física, mental, energética e espiritual. Que a paz reine em todas as famílias, em todos os povos. Fiquem todos na paz. Uma boa noite e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.